tinha um ratinho, e ele vivia com muito medo dos gatos. Um ratinho tinha muito medo dos gatos. E certa vez ele pedia à noite que queria perder esse medo. Ele acordava e se tornava um gato. Ele acordava, dormia ratinho e acordava um gato. Só que aí ele começava a ter medo do cachorro. E ele, com muito medo do cachorro, ele ia dormir, ele queria perder o medo do cachorro. Ele acordava e ele era uma pantera negra. E aí ele começou a ter medo dos caçadores. E ele foi dormir, e quando acordou, ele de novo era um ratinho. Voltou a ser um ratinho novamente. E aí ele entendeu o seguinte, que o problema do medo dele não era de ele ser um ratinho pequenininho, mas é que ele não enfrentava os seus medos. Ele não tomava posse da coragem e enfrentava os seus medos, né? O problema, a coragem não quer dizer a ausência de medo, mas é você superar os seus medos. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração, por isso eu te peço, preste atenção até o fim, que Deus vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 17, 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 1 ao 6. Amém? 2 Crônicas, depois de Samuel, depois de Reis, capítulo 17. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado porque aonde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor sempre cumpre a sua palavra. A tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, ali o Senhor estaria. E nós não apenas pela fé na tua palavra, mas nós sentimos a sua presença aqui. E nós te adoramos, nós queremos dizer que sentamos aqui, nos reunimos aqui para te cultuar, para reconhecer que tu és Deus, que tu és o Senhor, o soberano, aquele que pode todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o grande eu sou. Nós te adoramos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo e te pedimos, faça a sua vontade aqui no nosso meio. Abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue curando, continue libertando, continue nos tocando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? 1 Crônicas 17, verso 1. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Verso 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Verso 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Aí no verso 6, talvez na sua Bíblia, a sua versão, está dizendo que ele foi corajoso, em andar com o Senhor, em seguir os caminhos do Senhor. E eu queria falar nessa noite a respeito de como ter um coração ousado, como ter um coração corajoso em Deus.
Eu estava lendo esse texto essa semana e eu me deparei com essa palavra, ousado. Tornou-se um coração ousado. Então, se a gente pegar a história de Josafá, nós vamos ver que o pai de Josafá, o rei Asa, ele foi um homem que ele fez aquilo que agradava a Deus, aquilo que Deus gostava. E quando ele morre, Josafá então passa a reinar, e ele tendo observado o que o seu pai fez, ele começa a fazer as mesmas coisas, e ele começa a andar nesse mesmo caminho, e não só observando aquilo que o seu pai havia feito, mas por observar a história contada a respeito do rei de Israel, o rei Davi, o rei que venceu Golias, o rei que conquistou muitas nações para Israel, o rei que foi um homem segundo o coração de Deus, um rei que agradou a Deus. E aqui o texto fala que ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Então, por causa disso, a Bíblia diz que o Senhor, que Deus, foi com Josafá. Quantos de nós aqui queremos que Deus seja conosco? Que você ouça lá no seu trabalho, lá na sua família, lá no meio dos seus amigos: ó, Deus é com aquele fulano, Deus é com aquela pessoa, né? Nós queremos isso, não é verdade? Então nós vemos que Deus foi com Josafá, ele observou os caminhos do seu pai, que fez coisas boas, que seguiu a lei, que praticou aquilo que agradava a Deus. E ele não fez segundo as obras de Israel. Nesse tempo, Israel e Judá, eles brigavam entre si, e nesse tempo, Israel não fazia coisas boas, não agradava a Deus, não fazia coisas boas no sentido de não cumprir a lei de Deus, não andar segundo aquilo que Deus havia ordenado, não andar segundo aquilo que Deus havia deixado para o seu povo fazer. Então Israel não estava fazendo dessa forma. Mas Josafá, não porque o Israel ou outros reinos não seguiam a Deus, ele foi seguindo esses reinos, ele copiou esses reinos, ele começou a fazer igual a esses reinos. Não, ele começou a fazer aquilo que o seu pai e que Davi havia feito, conforme Deus havia ensinado o seu povo. Então, por isso, o Senhor foi com Josafá. Outra questão aqui nesse texto que eu vejo é: o Senhor, lá no verso 3, o Senhor confirmou o reino nas mãos de Josafá. Olha só, por ele ter observado aquilo que homens de Deus haviam feito, que tinha recebido a aprovação de Deus, Deus não só foi com ele, mas Deus confirmou o reinado nas mãos de Josafá. O que eu aprendo aqui? Se nós lermos os livros de Reis, de Crônicas, de Samuel, nós vamos ver que essas nações, esses povos, Israel, Judá, passou vários reis, passaram e foram líderes e foram reis, governaram essas nações, mas nem todos tiveram o seu reinado confirmado por Deus. Eles foram colocados lá como rei, mas Deus não se agradou, Deus não gostou daquilo que eles fizeram, da forma que eles governaram o povo, e Deus não confirmou o reinado dele. Então nós vemos vários reis na história bíblica que Deus não era com eles. Imagina só, você num cargo, você tendo que gerenciar, você tendo que tomar conta de muita gente, você tendo que cuidar de várias pessoas, todo mundo debaixo da sua responsabilidade, e você saber que Deus não estava com você, você saber que você estava por conta própria. Imagina só que desespero, que coisa horrível, se nós analisarmos isso hoje, não é verdade? Então, nós vemos aqui, muitos outros reis não tiveram seu reinado confirmado, seu governo selado pelo Deus de Israel, pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó.
não teve, eles desagradaram a Deus. Mas Josafá, além de o Senhor ir com ele, o Senhor confirmou o reinado dele. E aqui mostra essa confirmação, esse selo de aprovação, de que forma? Mostrando que o povo levava presentes a Josafá, honrava Josafá, e por isso ele foi um rei muito próspero. A prosperidade alcançou a vida dele. O que nós podemos aprender aqui? Quando eu ando com Deus, quando eu observo a lei de Deus, quando eu observo o que os homens de Deus fazem, homens que agradam a Deus fazem, e eu começo a praticar essas coisas, o que eu observo? Que as bênçãos, a prosperidade, o favor de Deus e dos homens vão começar a me alcançar. Amém? Vocês estão comigo? Está tudo bem? Então, Josafá teve o seu reinado confirmado também. Outro ponto, tornou-se-me ousado o coração, no verso 6. À medida que ele ia experimentando o que Deus havia feito com Asa, seu pai, o que Deus havia feito com Davi, como Deus havia agido na vida deles, como Deus havia abençoado a vida deles, como Deus era com eles, à medida que ele ia observando isso, e ia praticando, colocando em prática aquilo que ele estava aprendendo a respeito da lei de Deus, ele ia experimentando o agir de Deus na vida dele. O sobrenatural de Deus começou a acontecer, não só mais agora na vida de Davi, não só mais agora na vida do rei Asa, mas agora na vida do próprio Josafá. O próprio Josafá agora começa a experimentar desse amparo de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós nos sentimos desamparados. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo desamparado em alguma área da sua vida. Em alguma área da sua vida, talvez você está aqui nessa noite se sentindo desamparado. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus não te desamparou. Deus não vai te desamparar se você continuar, se você permanecer observando e caminhando no rumo dele, em direção a ele. Ele vai continuar te amparando, ele vai te sustentar. Foi isso que aconteceu com o rei Josafá. À medida que ele ia caminhando com Deus, observando as escrituras, observando o que era da vontade de Deus, observando a lei de Deus, ele ia experimentando a provisão de Deus, o sustento de Deus, o consolo de Deus, o auxílio de Deus, o amparo de Deus. As mãos de Deus estavam esticadas para esse rei. Quando nós andamos com Deus, nós vamos experimentar o auxílio de Deus. Meus irmãos, nós podemos ser cristãos, vir em todos os cultos, tomar ceia, dizimar, ofertar, primiciar, mas se nós não praticarmos aquilo que a Bíblia nos fala, além, não só aquilo que se torna de repente uma religião, nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Nós não vamos experimentar aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que só Deus pode fazer. Na caminhada cristã tem dois caminhos, se é que eu posso dizer assim. Tem aquele caminho que você vai na sua vida segura, você confia em Deus, até nós falamos um pouco disso na quarta passada. Você confia, você acredita, você vem, você cultua, mas você não arrisca. Você anda seguro e você não experimenta aquilo que só Deus pode fazer, que é o sobrenatural, que é o milagre, que é o mover, que é o agir de Deus, que você conta e as pessoas ficam espantadas. As pessoas não, isso só Deus pode fazer, isso ninguém pode fazer, não tem como ninguém fazer, pode ser a pessoa mais habilidosa do mundo, só Deus pode fazer. É nesse outro caminho, onde eu arrisco, onde eu ando com coragem, aonde eu busco esse coração ousado. E é sobre isso que eu quero falar. Como ter esse coração ousado, como Josafá teve. Como? Vamos lá.
Salmo 119, no verso 1, diz assim, verso 1, verso 2, diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Então, em primeiro lugar, a integridade e a obediência fortalecem o nosso coração. Integridade, uma vida de santidade, uma vida que busca a fazer aquilo que é da vontade de Deus, que não busca fazer as nossas vontades, uma vida reta diante de Deus, uma vida que se preocupa em agradar a Deus mais do que os homens, e uma vida de obediência. Lembra quando Jesus Cristo, lá no momento em que estava orando, prestes a ser crucificado, digamos que seria a quinta-feira de madrugada, a véspera da sexta-feira da paixão, não é verdade? Imagina Jesus ali, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, aflito, angustiado, seus amigos dormindo, ao invés de orar com ele, seus amigos dormindo, e ele tendo que ir lá: olha, vocês não podem ficar uma hora sequer orando comigo, por favor, vigiem comigo, orem comigo. E ele ia lá, voltava para o seu canto de oração, e começou a suar sangue. A Bíblia fala que ele suava gotas de sangue, tamanho era a angústia, tamanho era a aflição que ele estava passando naquele momento, porque ele sabia o que estavam aguardando, o que o esperava. E ele ora a Deus: Senhor, Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Vamos esperar aqui. Jesus, então, sendo homem, ele deixou seus atributos de Deus, veio como homem. Então, como ser humano, passando por angústia, por aflição, talvez você nessa noite está passando por isso. Você está aflito, está angustiado, está preocupado com alguma coisa. Jesus estava passando por isso no Monte das Oliveiras, no seu momento de oração, prestes a ser crucificado. E ele faz essa oração ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Mas agora nós vamos lembrar que Jesus obedeceu, e obedeceu até a morte. Ele foi obediente até a morte de cruz. Agora nós vamos lembrar que Jesus, mesmo sendo homem, ele venceu. Em nada ele caiu, em nada ele tropeçou. Ele foi perfeito, ele foi íntegro, ele foi inteiro, ele foi pleno. E isso eu aprendo que fortalece o meu coração. À medida que eu vou caminhando com Deus, aprendendo as coisas de Deus, e busco essa vida de integridade, de santidade, de obediência, o meu coração, ele é fortalecido. O meu coração se enche de coragem, porque eu estou caminhando, estou experimentando aquilo que Deus é capaz de fazer. Eu estou experimentando do poder de Deus, do mover de Deus. Agora voltando lá no jardim, lá no Getsemane, Jesus disse: mas contudo que não seja feito a minha vontade, mas a sua. E ele tem esse momento de fraqueza, né? A humanidade, ele é fortalecido porque ele resolve obedecer. Porque a obediência, como diz o salmista, faz de nós bem-aventurados, felizes, como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Então, a obediência à palavra, a obediência a Jesus Cristo, como exemplo do próprio Jesus Cristo, essa vida de obediência, de integridade, faz com que o meu coração se torne um coração fortalecido, um coração corajoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Enquanto nós estávamos aqui no louvor, adorando ao Senhor, eu me lembrei de Paulo e Silas, no livro de Atos, no capítulo 16.
Paulo e Silas, eles estavam a caminho da igreja, do templo, para orar. Havia uma reunião de oração. Não era terça-feira às 20 horas da noite, viu? Não era de terça-feira aqui no Santo Antônio, número 365, às 20 horas. Não era aqui. Estavam lá passando um momento de oração. Quando de repente acontece uma situação e eles são presos porque desfez lá um trabalho de falsos deuses, expulsou o demônio de uma mulher que fazia adivinhações, e os seus donos ficaram muito irritados e colocaram eles na cadeia. Esses homens chegaram na cadeia. Paulo e Silas, eles chegaram na cadeia. Eu não sei se alguém aqui já foi preso ou se já teve experiência, mas quando você chega na cadeia, você começa a chorar, porque agora tem um cadeado muito grande ali que te impede de sair daquele lugar, não te deixa sair dali. Os homens que estão ali na cadeia estão acostumados a quem chega ali na cadeia a ouvir aquelas pessoas que acabaram de chegar chorando, tristes, lamuriando. Eles estão acostumados com isso. Mas Paulo e Silas, eles chegaram de uma forma totalmente diferente. Eles chegaram na cadeia, diante daqueles homens que estavam acostumados com aquele tipo de situação, e eles vão chorar de novo, vão começar a chorar, vão ficar tristes, nós já passamos por isso, e daqui a pouco isso aí vai passar. Mas não, eles chegaram e eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a orar, eles começaram a cantar, amarrados, cheios, todos marcados da soma que eles levaram. Eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a orar a Deus, e aquilo foi um espanto naquela cadeia. Eles ficaram espantados, tamanho era a coragem daqueles homens, que mesmo presos, mesmo surrados, ainda ousavam cantar ao seu Deus, ainda ousavam louvar o seu Deus, ainda ousavam confiar no seu Deus. E nós sabemos da história, de repente, no meio daquele espanto, aquela alegria, ruim tudo, vem um terremoto, e as cadeias se abrem, e os prisioneiros começam a fugir, e o guarda da prisão se converte, toda a casa dele se converte, enfim, acontece um milagre, acontece o inesperado. Eu estava lembrando desse texto, aonde nós precisamos agir com coragem, essa coragem de Deus, essa coragem, essa ousadia para as coisas de Deus, aonde nós precisamos, aonde hoje eu e você temos necessidade de agir com essa ousadia. Em qual área da nossa vida? Em que lugar da minha vida eu preciso ser mais corajoso em Deus? Em que área da minha vida eu preciso ter mais coragem em Deus? Como a desses homens. Uau! O que eles estavam passando era para murmurar, era para blasfemar, era para xingar, era para buscar em outros lugares uma saída, mas não. Eles resolvem adorar a Deus, a glorificar o nome de Jesus. E eu posso aprender aqui também que com certeza eles observaram como Josafá observou o seu pai, as histórias do rei Davi. Eles observaram quem? O Messias que andou com eles enquanto viveu nessa terra, antes dele ser crucificado. Eles andaram com Jesus e eles observaram Jesus, eles viram o que Jesus havia feito, eles participaram dos milagres de Jesus. Não só mais isso, mas já estamos no meio do livro de Atos praticamente, e através deles os milagres continuavam acontecendo, o sobrenatural continuava acontecendo.
E eles não observaram as circunstâncias naturais, eles continuaram com os olhos fitos em Deus, olhando para cima, para as coisas lá de cima, aonde Cristo vive, aonde estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais. Eu já disse isso, eu gosto de repetir, nós não só estamos sentados aqui nessas cadeiras apenas, mas nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é real, isso é mais vivo do que eu, do que o Silas aqui. Isso é real. É neste lugar que nós estamos com Jesus, com o Senhor. Por isso nós precisamos encontrar nessa noite aonde nós precisamos colocar mais coragem na nossa vida. Qual área da minha vida eu preciso ter um coração ousado? Segundo lugar, que gera essa força no meio do seu coração, que gera essa ousadia. A fé e a convicção fortalecem o nosso coração. Em Romanos, no capítulo 4, versos 18 e 21, você não precisa abrir se não quiser, só acompanha comigo. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência, disse Deus. Verso 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, um homem de 75 anos recebe uma promessa de que seria pai de multidões, sendo que ainda não tinha tido nenhum filho sequer, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara aqui já fala do tempo que já estava findando o tempo da promessa, o tempo do cumprimento da promessa. Verso 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Fé e convicção nos dá um coração ousado, um coração corajoso, que não age conforme as circunstâncias naturais, não age conforme os reinos naturais, não age como a maioria das pessoas agem, mas age segundo a promessa de Deus nos deixa claro, age segundo o que está escrito neste livro, age segundo o que Deus nos disse, meus irmãos. Essa fé, essa convicção é necessário em nós, para termos um coração ousado, um coração corajoso em Deus. Reputação, quem que se importa com a sua reputação? Quem se importa com o que vão falar de você? Todos nós, né, meus irmãos? Todos nós nos preocupamos: o que vão falar de mim? Eu fui lá na igreja e tal. O que vão falar de mim? Eu fui lá no banco, estava bem vestido, estava mal vestido. O que vão falar de mim? Eu fiz isso aqui, o que vão falar de mim? E nesses dias Deus tem me confrontado. E eu estava numa quinta-feira em casa. E eu peguei um megafone. Coloquei aqui no meu ombro, coloquei a mochila nas costas, enchi a mochila de cartãozinho evangelístico. Por volta de meio-dia mais ou menos, eu fui lá na concha acústica, subi naquele palco na concha acústica, virei de lado para a Caixa Econômica Federal. Tinha uma igreja com umas 100 pessoas lá, na fila da Caixa, no ponto de ônibus, na fila da lotérica. E eu comecei a falar a respeito do amor de Deus por aquelas pessoas. E o tempo todo imaginando o que as pessoas iriam falar de mim, o que as pessoas iriam pensar de mim, o que iriam falar de mim. Nossa, aquele cara é louco, está maluco, pirou, olha lá, sem noção. O tempo todo
com esses pensamentos na cabeça. Mas Deus tem gerado uma convicção, Deus tem gerado uma coragem, Deus tem gerado uma fé de que a palavra dele é verdadeira. Tanto é que a minha vida foi transformada por essa palavra. A vida de todos nós que estamos aqui foi transformada por essa palavra, que eu não me importei com essa reputação, eu não me importei com o que as pessoas iriam falar, e eu preguei lá João 14,6, Sônia, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser, se não for por mim. E eu preguei e orei, as pessoas, eu percebi que as pessoas receberam a oração, e depois eu terminei de pregar, desci, peguei os cartõezinhos e fui lá entregar. Você ouviu a mensagem? Tem um cartão, aqui está o endereço de todos os núcleos da igreja, tem um versículo aqui, tem o WhatsApp da igreja, tem o YouTube da igreja, tem o Instagram da igreja. E de repente cheguei numa senhora, e eu entregando o cartãozinho, de repente cheguei diante de uma senhora, e eu olhei para ela, oi, tudo bem? E eu percebi que o olhar dela não estava legal, não estava bem. Eu insisti em conversar com ela, eu agachei e comecei a dar uma palavra para ela. Ela começou a chorar, eu dei aquele cartãozinho para ela, terminei de entregar, fui embora, por causa de uma ousadia, de uma coragem que Deus gera em nós, que não é do Atos, não é do pastor, não é humano. A nossa humanidade não quer fazer essas coisas, mas porque é gerado isso em nós. O Espírito que está em nós é espírito de ousadia, é espírito de coragem, não é espírito de covardia. O maior dos espíritos habita dentro de nós, aquele que ressuscitou Jesus, aquele que nos consola todos os dias. Uma pessoa que eu pude ver, a semente foi lançada. A gente sabe que uns semeiam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento, é isso que diz a palavra. Mas Deus me deixou ver ali uma senhora que eu não sabia como estava a vida dela, mas eu disse para ela, mas Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus se preocupa sim com você, você é especial sim para Jesus, Ele te ama, e aqui está uma prova. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser ousados. Eu estou dizendo aqui uma situação da minha vida, mas eu estou querendo que nós pensemos em qual área da nossa vida Deus quer que nós sejamos ousados. Em qual área da nossa vida? O que eu preciso nessa noite? Por que eu estou aqui ouvindo essa palavra nessa noite? Como ter esse coração ousado? Fé e convicção. Como fazer para aumentar minha fé? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação da palavra. A fé não vem pela pregação dos noticiários. A fé não vem pela pregação da CPI. A fé não vem pela pregação das redes sociais. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Quando a minha fé está abalada, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso abrir esse livro, eu preciso buscar esse Deus, que é Ele que vai edificar a minha fé. É Ele que vai edificar a sua fé, não são outras coisas, e isso vai fortalecer o nosso coração. No terceiro ponto, Josafá, ele viu, ele observou aquilo que o pai fez, aquilo que Davi fez. Ele observou com certeza as histórias, os escritos dos reis que desobedeceram a Deus, dos reis que obedeceram a Deus, a história de Samuel, a história de Josué, a história de Moisés, a história de Abraão, estava ali nas mãos dele. Eles tinham isso nas mãos. Olha como foi nosso pai Abraão, olha como foi nosso pai Davi. E o que nós podemos aprender com isso? Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe, meus irmãos,
o ser humano, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, ela tem uma tendência em trazer coisas ruins, quando momentos ruins estão acontecendo. Quando coisas ruins estão acontecendo, a nossa tendência é piorar, é ir no pior lugar, é pensar no que de pior pode acontecer. Mas nós aprendemos aqui com o profeta Jeremias, que para nós termos esse coração ousado diante de Deus, corajoso para com as coisas de Deus, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode me dar esperança, o que pode me dar esperança num momento de tristeza, num momento de dor, num momento de fraqueza, num momento de angústia. Lembra dos 3 na fornalha? A fornalha 7 vezes mais aquecida do que o normal. Sadraque, Mesaque e Abednego tendo que adorar um falso Deus, um Deus de mentira, feito por mãos de homens, são denunciados e recebem uma intimação dizendo que se vocês não adorarem a estátua do rei, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eles dizem: olha aqui, meus amigos, nós não vamos adorar nenhum outro Deus além do nosso Deus. Se porventura o nosso Deus nos livrar da fornalha, nós o adoraremos, Ele é nosso Deus. Mas se porventura Ele quiser que a gente morra nessa fornalha, nós continuaremos o adorando. Nós continuaremos o adorando. Por quê? Porque eles tinham essa convicção, eles tinham essa memória de que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Não os iria desamparar, eles não ficariam desamparados, ainda que morressem. Eles sabiam da história, lembrando que quem foi preso ali naquele tempo, ali na Babilônia, eram os jovens, os mais sábios, os que tinham a inteligência acima da média. Esses meninos, esses rapazes que passaram por esse momento de luta, de dor, de aflição, eles sabiam o Deus, eles conheciam o Deus deles. E eles são salvos, nós sabemos da história. O quarto homem entra na fornalha, eles são jogados na fornalha 7 vezes mais aquecida, e de repente eles são vistos, não só 3, mas 4 lá dentro, e todo mundo fica espantado, e eles saem sem que nem os seus cabelos estivessem cheirando fumaça. O que nos dá esperança na noite de hoje, meus irmãos, diante daquilo que nós estamos vivendo? Para onde nós podemos olhar e ter esperança, de acordo com o que nós estamos vivendo? O que nós temos buscado dentro das nossas memórias? Coisas ruins, exemplos ruins que não deram certo? Ou nós temos olhado para o Deus de milagres, para o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é perfeito, que é soberano, o Deus que sabe de todas as coisas, o Pai das luzes, o Criador que não foi criado, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores? Para onde nós temos olhado? Em quem nós temos pensado? Josafá, voltando naquele primeiro texto, a Bíblia diz que ele não buscou, no verso 3, ele não procurou a Baalins. O que é Baalins? Baalins são falsos deuses. Baalins são deuses feitos de madeira, de pedra, que eles criam naquela época. Baalins nós podemos trazer para os dias de hoje, coisas que nós de repente tentamos fazer com a nossa mão, tentando dar o nosso jeitinho, de repente no relacionamento, de repente na conta de energia, na conta de água, não sei,
de repente nós estamos tentando dar um jeitinho. Josafá não procurou esses jeitinhos, Josafá não procurou essas coisas, esses deuses falsos. Josafá, ele se manteve com os olhos do Senhor, buscando a Deus. Isso não saía da memória dele, isso fortalece o nosso coração. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No verso 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso, meus irmãos, tem que preencher as nossas mentes, tem que preencher as nossas memórias. Já parou para pensar nisso? Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, para que tenhamos um coração ousado, integridade e obediência, fé e convicção, e sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, no nome de Jesus. Isaías 35, no verso 4, diz assim: dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, Ele vem para salvar-vos. Daniel 11:32b diz assim: mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Queria pedir para o Silas também iniciar um louvor. Deus, nós nos deparamos aqui, Senhor, com esse homem que foi ousado, que foi corajoso e fez uma reforma. Ó Deus, trouxe um impacto na sua história, no seu tempo, na sua geração. Ó Deus, falamos aqui a respeito de Paulo e Silas, ó Deus, que dentro de uma prisão impactaram todos os outros prisioneiros, porque fizeram totalmente diferente do que era esperado fazer, Senhor, porque eles adoraram o Senhor, porque eles olharam para o Senhor, além daquelas paredes, além daquele teto, eles continuaram olhando para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que sejamos como esses homens, que sejamos, Senhor, como o profeta Jeremias disse, aqueles que trazem à memória o que nos dá esperança, o que pode nos dar esperança. Senhor, faz a sua vontade nessa noite nas nossas vidas. Nós viemos te cultuar e nós viemos ser transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos que estão aqui, o Senhor conhece a história, o Senhor sabe o que está acontecendo. Visita agora a vida deles, meu Pai. Visita suas casas, suas famílias, suas causas que parecem impossíveis, que parecem não ter solução. Oh Deus, em nome de Jesus, e gera em nós esse coração ousado, esse coração cheio de coragem, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, aqueles que vão assistir essa mensagem em suas casas, os visita também, meu Pai, os toca na mesma proporção e faz o seu milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que aqui neste lugar tem pessoas que estão lembrando dos seus parentes agora, estão lembrando dos seus familiares. Ó Deus, confirma a tua palavra, Senhor, confirma a tua palavra quando eles chegarem em casa. Ó Deus, dá um sinal, Senhor, mostra um sinal, Senhor, faz um sinal, Senhor, de que o Senhor,
como prova de que o Senhor está agindo, como prova de que o Senhor está fazendo algo nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pelos milagres, pelas respostas de oração. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez. Obrigado por aquilo que o Senhor, ó Deus, já conquistou para nós. Nós te adoramos, Deus.